bem-vinda! Gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo ele é mais especial, diferente, porque como vocês podem ver, ele não é um vlog. Ele é um vídeo de eu respondendo perguntas que umas pessoas fizeram na minha caixinha de perguntas lá no meu Instagram, que se você não segue, está aí pra você seguir, então pode seguir. Faz um tempinho que essas perguntas foram feitas, mas estou aqui para respondê-las. Então, bora lá! A primeira pergunta foi: qual foi seu custo para ir para a Coreia em 2024? Sentiu alguma diferença? Bom, para aqueles que estão chegando agora no canal, eu já fui para a Coreia 2 vezes. A primeira vez em dezembro de 2022 e a segunda vez mais recentemente em julho de 2024. Em relação à diferença de um preço de 2022 para 2024, não vi muita diferença não. O won, que é a moeda coreana, ela não é de ficar mudando o valor dela para ficar mais cara, e diferente do dólar, que só fica mais caro para nós brasileiros. Por isso, muito brasileiro acaba indo para a Coreia, porque o custo compensa muito mais você ir para a Coreia do Sul do que para os Estados Unidos por conta da moeda. Agora, qual foi o meu custo? Acredito que varia de pessoa para pessoa, dependendo das suas preferências e dos seus gostos pessoais. No meu caso, o custo em acomodação e o meu curso de coreano que eu fiz de duração de 1 mês, isso tudo foi 20 mil reais. Torno, na verdade, não foi exato, foi em torno desse valor para ano passado. Dependendo das decisões que você fizer, o seu custo pode ficar mais caro ou mais barato. Se você quiser um transfer para te buscar do aeroporto para te levar para acomodação e depois, quando você já estiver indo embora, te levar da acomodação para o aeroporto, é um custo a mais. Se você quiser uma acomodação maior ou menor, o custo fica mais alto ou mais barato. Se você ficar menos dias, mais dias, alto, barato. Então tudo vai variar de muitos fatores, mas como a pergunta foi em relação ao meu custo, é esse que eu estou te falando. O preço de passagem varia bastante da época que você realizar as compras, porque realmente passagem é uma coisa que você tem que ficar de olho. Eu não posso falar um preço exato, porque depende muito da época e da linha aérea que você vai viajar. Em termos de alimentação, para mim foi o suficiente R$200 por dia. E eu acabei nem gastando R$200 por completo por dia. Sobrava um pouco, então eu usava pro dia seguinte, eu ia comentando nos vlogs. Mas R$200 dá e sobra para você ficar de barriga cheia na Coreia do Sul. A próxima pergunta foi se eu fui pela STB e se eu tenho alguma dica para quem tá querendo ir. Sim, eu fui pela STB em ambas as vezes que eu fui para a Coreia do Sul. Igual eu falei num vídeo anterior meu, onde eu tava falando de documentos necessários e de dicas que você precisa para ir para a Coreia do Sul, eu acho muito mais confortável você ir para uma agência de intercâmbio/turismo do que você decidindo a viagem por conta própria. É mais tranquilo, por isso eu fui pela STB 2 vezes. E uma dica que eu acho que eu posso dar da viagem no geral é em relação a dinheiro. Eu sempre recomendo você levar mais de dois cartões de crédito/débito para a Coreia do Sul. Eu acabei passando perrengues em relação a cartão na Coreia do Sul na minha primeira vez. Quem viu os vlogs de 2022 sabe a dor de cabeça que eu passei, mas não foi em relação a preços ou valores, foi que realmente em alguns estabelecimentos da Coreia, o único cartão que eu trouxe não passava. Porque como na Coreia o sistema de máquinas não exige senha, é igual nos Estados Unidos, que você só dá o cartão, eles passam e acabou, às vezes dava um problema entre a conversa da máquina com o cartão. Então o cartão não passava porque ele exigia a senha. Mas como a máquina não tem onde você digitar a senha, então o cartão não aceitava a transação. Então eu sempre recomendo você levar mais de 2 cartões, porque se também o segundo der errado, você vai ter uma terceira opção. E claro, você sempre levar dinheiro vivo com você. Porque pode ser que num restaurante um pouco mais tradicional na Coreia, a máquina esteja um pouco mais velha e o seu cartão pode realmente não passar de jeito nenhum por conta da máquina ser mais velha. Aí para você não entrar em desespero, meu Deus, eu não posso pagar, você tem o dinheiro vivo com você que você pode pagar no lugar do cartão. E a boa notícia é que na Coreia do Sul, eles não têm preocupação ou não tem perigo deles não aceitarem dinheiro vivo. Todos os lugares que eu fui nas minhas 2 vezes, eles sempre aceitam dinheiro cartão. Tem até, na verdade, lugares que, dependendo se você for em barraquinhas, eles só aceitam dinheiro e não cartão. Então sempre tem os dois com você que você vai fazer uma viagem tranquila. Terceira pergunta. Sobre acomodação, você poderia dar dicas de como funciona sua imersão cultural? A acomodação vai de cada um, vai de gosto pessoal e de preferência. A acomodação, que é a preferência de muitos brasileiros quando vai para a Coreia do Sul por conta do custo e do valor, é o mini estúdio. Como no caso eu ficava fora, na rua o tempo todo, eu só chegava no mini estúdio para dormir, o tamanho do mini estúdio não me atrapalhou muito, como muitos podem achar que vai te atrapalhar, porque o mini estúdio ele é minúsculo. Tanto é que eu já fiz 2 vlogs mostrando meus 2 mini estúdios das minhas 2 vezes, que os mini estúdios eles são diferentes, porque eles são em prédios diferentes e localizações diferentes. Então se você quiser ver mais de um tipo de mini estúdio, vê os meus vídeos que tá aqui na descrição do vídeo.
Mas o mini estúdio, se você for ver os vlogs, eles têm um banheiro particular para você dentro do quarto, que tem a privada, a pia, o chuveiro, tem cama, tem um mini frigobar para você e tem armários e gavetas, dependendo do modelo do quarto, para você guardar suas coisas. Agora, se você vai ficar um período maior de tempo na Coreia, eu recomendo você ir para uma acomodação maior. Porque o mini estúdio ele tem áreas compartilhadas, que é a cozinha e a máquina de lavar e secar roupa. Então, se você vai ficar um tempo maior e você não quer compartilhar essa área muito tempo com outras pessoas do lugar, você pode ficar num apartamento, que o apartamento ele é uma opção mais cara, né? Mas ele tem tudo privativo para você, incluindo o banheiro, a cozinha e a máquina de lavar roupa, ou no hotel. Então essa é a recomendação se você quiser ficar num lugar maior e se você vai ficar por mais tempo. Se você vai ficar uma quantia menor de dias, eu recomendo o mini estúdio, que vai ser o suficiente para você. Mas se você também prefere um espaço maior, mesmo ficando uma quantidade menor de dias, aí vai por você. Nesses apartamentos eu tentei ficar da última vez, que eu fiquei em um mês, exato 30 dias, porém a concorrência foi tão grande que eu acabei perdendo meu lugar. Eu demorei para reservar o lugar e acabaram ocupando porque tinham poucas unidades. Porque se você for pela STB, eles têm parceria com a escola coreana chamada Lexis Coreia. E a Lexis Coreia tem essa acomodação de apartamentos que é da escola. Então se você vai estudar no curso, a Lexis te oferece essa opção da acomodação. Ela fica literalmente no prédio do lado da escola, então você só desce o prédio e anda menos de um minuto e você chega na escola. O mini estúdio ele fica 10 minutos a pé da escola. E também é muito legal, porque eu gosto de andar na Coreia do Sul, então se você não se incomoda de andar um pouquinho, o mini estúdio também é uma ótima opção. E sobre a minha imersão cultural, eu não tenho muito do que falar, porque nada foi muito chocante pra mim, que eu fiquei, meu Deus do céu. Pra mim foi algo bem tranquilo, como se eu já tivesse acostumada com aquele estilo de vida. A única coisa que eu posso afirmar com todas as minhas palavras e todas as minhas letras que foi algo chocante é a quantidade de pimenta nas comidas. Meu Deus do céu, muito. E a maioria das comidas coreanas, você vai ter pimenta. Você pode pedir até pra eles colocarem pouca, mas ainda vai ser como se eles tivessem colocado muita. Então se prepara, porque você tem que ter um paladar forte. Jesus. Quarta pergunta. Você recomenda qual época do ano para ir para a Coreia? Bom, a época perfeita seria abril, que é a época da primavera. Infelizmente, para nós brasileiros que faz ou faculdade ou escola, as únicas épocas do ano que a gente tem férias é em julho, que é no meio do ano, e no final do ano, em dezembro, e no começo, em janeiro. Ou seja, a gente não tem um intervalo livre para poder, infelizmente, ir para abril, na Coreia do Sul, que é quando a gente já está no período de aulas. Por isso eu acabei indo na primeira vez em julho e na segunda vez em dezembro. Julho, para quem não sabe, na Coreia é verão e dezembro é já inverno. Apesar de eu não recomendar vocês irem para julho no verão, não foi uma experiência ruim. Eu me diverti na Coreia até um pouco mais que eu me diverti em dezembro, que foi no frio. Quero deixar claro que julho e dezembro não são épocas ruins. Mas claro, né, se você quiser ir numa época melhor, que o clima já é mais certo, vá para abril. Penúltima pergunta. Teve choque de cultura em relação aos costumes Brasil versus Coreia? Os coreanos, eles são muito mais educados do que os brasileiros. Apesar de no Brasil aqui, né, eu não ter o costume de pegar ônibus e metrô, eu sei dos relatos que o povo fala sobre os empurrões, as brigas, as confusões sobre lugares e até filas desorganizadas para você entrar nos meios de transporte. E também sobre os cheiros, os odores desagradáveis dentro do ônibus. Na Coreia eles são muito mais organizados. No metrô tem uma fila certinha para as pessoas que estão dentro do vagão para sair e para as pessoas que estão fora do vagão para entrar, e todo mundo respeita. Ninguém fica empurrando, ninguém fica entrando na frente de ninguém. É realmente uma coisa de outro mundo. Isso daí foi uma coisa que me deixou muito feliz. Ônibus, a mesma coisa. Apesar de alguns pontos de ônibus não terem uma linha no chão te indicando onde você tem que ficar, também é bem organizada a entrada e o ônibus pode estar explodindo de gente e mesmo assim, de alguma forma, é ainda organizado. E como os coreanos não suam, você também não vai ficar sentindo certos odores no ônibus e no metrô, então você pode ficar de boa, que mau cheiro você não vai sentir. Mas a coisa que eu realmente fiquei muito surpresa de uma boa forma, de uma forma muito positiva, foi a segurança. Muitas pessoas relatam que a Coreia do Sul é um país seguro, mas eu estou aqui para afirmar com todas as palavras que a Coreia é segura, porque ela simplesmente é. É um fato, a Coreia do Sul, na Ásia, é segura. Eu andei de madrugada, eu andei no começo da manhã, eu andei de tarde, no final da tarde, no comecinho do final da tarde, no comecinho do começo da noite, no final do metade da noite, no começo da madrugada, e nada aconteceu comigo.
E foi ótima essa sensação. Você se sente muito mais confortável e livre para fazer as coisas do que geralmente você sentiria aqui no Brasil, porque a segurança é tão gritante que você sente vontade de ficar na rua o tempo todo. Como é seguro, você não precisa ficar se preocupando com o horário de voltar para casa. Você não precisa voltar para casa mais cedo, porque pode ser perigoso você voltar mais tarde. Então a Coreia te dá muita liberdade. Por isso, na Coreia do Sul, a gente acaba mudando nossa rotina muito e a gente acaba saindo muito mais do que a gente sairia aqui e a gente ficaria muito mais tarde na rua do que a gente normalmente fica aqui. E a última pergunta para finalizar o vídeo é: como trocar dinheiro? Tanto no aeroporto quanto nas ruas de Seul, é muito fácil de você achar casas de câmbio pela rua. Lembrando que quando você for para a Coreia, você tem que ter já trocado seus reais por dólar. Porque na Coreia do Sul você não consegue trocar o real, que é a moeda brasileira, diretamente para o won, que é a moeda coreana. Você precisa ter dólar para trocar para o won. Então aqui no Brasil você já tem que sair com dólares na sua carteira para quando você chegar na Coreia ou no aeroporto, você ir numa casa de câmbio e trocar pela quantidade de won que você deseja. E também, se você estiver preocupado que você não vai conseguir achar a casa de câmbio no aeroporto e você já quer chegar em Seul com o won na carteira, faz o que eu fiz. Eu fui fazer escala em Dubai e lá no aeroporto de Dubai, que eu ia ficar quase 5 horas, eu acabei encontrando uma casa de câmbio no meu caminho pro meu portão e eu decidi trocar o dólar por won já ali mesmo. Então eu peguei meus dólares, dei pra mulherzinha lá da casa de câmbio de Dubai e ela trocou pelos meus wons. Então quando eu fui pra Coreia eu nem precisei me preocupar em trocar dinheiro porque eu já estava com o won na carteira. Só antes disso, se você quiser fazer essa opção de trocar no aeroporto e quiser fazer sua escala, só verifica o preço do won, se vale a pena você trocar no aeroporto de lá mesmo, ou se seu dinheiro vai valer mais a pena você trocando na própria Coreia. E essas foram algumas perguntas que vocês fizeram para mim lá no Instagram sobre minha viagem da Coreia do Sul. Caso você tenha mais alguma pergunta, deixe na seção de comentários aqui desse próprio vídeo, ou fique de olho no Instagram quando eu deixar uma caixinha de perguntas para você já perguntar e eu gravar outro vídeo com a sua pergunta nela. Então não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Ative as notificações do canal para você saber sempre quando tem vídeo novo. Me siga nas redes sociais, no TikTok e no Instagram, tem conteúdos diferentes, mas tudo relacionado à Coreia do Sul, então vocês vão gostar, então vão lá, por favor. Se vocês não viram os meus vlogs de 2022 e 2024 e também não viram o tour dos mini estúdios, os links todos estão aí na descrição desse vídeo para você ter acesso facinho nas suas mãos. Um beijo, annyeong e até a próxima. Tchau!